O que são métodos construtores em programação? Você precisa saber disso, se você quer ser um profissional minimamente capaz. Os construtores, eles constroem algo, isso parece óbvio, não é? Mas não é óbvio para todo mundo, infelizmente. Os métodos construtores são parte fundamental da programação orientada a objetos e também de outras questões dentro da programação como um todo. Esses métodos, eles constroem forma e significado para a classe. Para você ter uma noção da importância dos métodos construtores, ele é responsável por iniciar os atributos de um objeto e permitir a personalização dos parâmetros e lógicas dentro do próprio construtor. Em Java, por exemplo, nós temos dois tipos de métodos construtores, ok? Temos o padrão e o com parâmetros, ok? Falei muito ok, né? O padrão, ele é invocado ali automaticamente, ok? Agora, se você cria um construtor com parâmetros, ele já não é mais o padrão, ele é um construtor com parâmetros, ou seja, ele vai requisitar os parâmetros quando for invocado. Agora, se você não passou nenhum parâmetro, então você não tem que definir de forma obrigatória quando for instanciar um objeto, ok? Vamos parar de enrolação e vamos para o nosso Java aqui para que vocês entendam, porque eu sei que isso pode dar um nó na cabeça. Então vamos lá, métodos construtores. Eu abri aqui o código do meu jogo, né, para a gente ter uma visão. Ó, isso daqui é o método construtor padrão, tá? Padrão não, tem os parâmetros aqui, né? Ele não é padrão sem parâmetro, que é a questão da posição, tá? É a posição dele, que é o eixo X e o eixo Y, né, que é a posição do inimigo. O que dá pra gente mostrar aqui também é só um exemplo, tá? Um pouco mais complexo aqui, porém dá pra gente fazer um exemplo mais básico, que é o que eu vou realizar daqui a pouco. Aqui temos outros construtores aqui também, ó. O carregar para ele aparecer na tela, tá? Essa parte aqui é mais simples, tá? No código quando você está fazendo no Windows. Como eu estou pelo Mac aqui, ele pediu toda essa linha aqui enorme, tá? Mas isso não vem ao caso nesse vídeo. Vamos agora ver um exemplo mais simples, ok? Aí, abrimos um projeto novo aqui, ó, construtores, tá? Agora aqui vamos criar uma classe, tá? Uma classe que vai chamar pessoa. Ah, Pedro, por que você só dá exemplo de pessoa? Aí você vai pôr o nome, endereço, CPF. Por quê? Porque foi o jeito que eu aprendi e que foi mais fácil. Então eu acredito que esse jeito é o mais fácil para que você entenda, para depois passar para coisas mais avançadas, ok? Vamos lá, vamos pôr aqui as variáveis, né? Vamos lá. String. Opa. Public. String. Opa. Olha lá, cara. Meu Deus. Eu não me acostumo com isso. Aí, nome. Public. Endereço, acho interessante também, que vai ser uma string, tá? Endereço, mais uma vez, não coloque acento, não coloque C cedilha, não coloque nada disso no seu código. Public, agora vamos pôr um número, idade, tá difícil aqui, teclar. É que eu uso o meu PC Windows e o teclado dele é de outro jeito, o Mac é de outro jeito, aí eu acabo confundindo aqui. Vamos colocar aqui também salário, salário, public, float, que é de ponto flutuante. Pô, Pedro, mas por quê? O que esse float, o que ele faz? É um tipo de dado que permite ponto flutuante, como eu acabei de falar, mas tipo, você vai dar um preço, o preço é R$ 49,90. Se não tiver ali algo no meio do 49 e do 90, se eu não me engano aqui no Java é ponto, ele usa ponto, vai parecer que é outro número, não é? Então, o float, ele permite o ponto aí pra gente
separar as dezenas e por aí vai. Salário, salario mesmo, escreve dessa forma, né? Se a gente manter assim, o próprio Java ele vai entender ali que você está usando um construtor padrão, sem nenhum parâmetro, né? Que seria esse aqui. Public, ele precisa ter o mesmo nome aqui da classe, tá? Esse espaço para parâmetros, se você deixar sem, fica tipo padrãozão mesmo, ó. Padrãozão. Esse é o padrãozão. Agora, se você colocar aqui, ó, public pessoa, ele vai ter que receber os dados string nome, tá? String endereço, tá? Int idade, tá? Float salário. Aqui você está falando que ele vai ter que receber isso daqui, tá? Ele vai ter que receber esses dados aqui se a gente for criar uma instância de pessoa. Entendeu? Não? Já você entende. Vamos lá. Aqui nós dizemos aqui, ó, um jeito resumido de você entender o this. Para que serve o this.nome igual a nome? O que eu estou dizendo aqui? Que é para usar não outro nome, é para usar esse nome aqui, ó, do parâmetro, entendeu? É para isso que, de forma resumida, é para isso que o this ele serve, porque this do inglês, tá? E se você tá capenga no inglês, esse Instagram aqui vai salvar a tua vida. Teacher Isabela Cardoso, tá? Tem, olha, uma didática incrível, incrível mesmo, tá? Vai lá, dá um oi lá para ela, que ela vai te instruir. Ela tem plano de aulas personalizados, tá? Para vocês. Na verdade, ela vai montar esse plano de aula, né? Um plano de estudos também, personalizado para o seu caso. Então vai lá. This é como se fosse tipo esse, sabe? Isso aqui. Ó, this nome. Esse nome aqui, ó. Desse construtor aqui, entendeu? De forma bem resumida, seria isso, bem resumida mesmo. Até porque esse this aí eu tô pensando em fazer um vídeo só dele também. This, idade, não. Endereço igual endereço. This, salário igual salário. Perfeito? Bom, vamos salvar aqui, vamos no main, que é a nossa, né? A nossa classona aqui, né? O que eu fiz de cagada aqui? Aqui tá vazio, né, cara? Tá. Vamos lá. Vamos instanciar aqui, tá? Pessoa 1 igual a new pessoa. Ó, aqui eu fiz dessa forma aqui para ficar mais claro para vocês, ok? Ó, você pode ver que ele dá que tem um erro aqui. Ele tá precisando de algo, né? Aqui quer dizer que algo não está completo, né? Você pode bater o olho assim e falar, bom, acho que é o ponto e vírgula, né? Que Java precisa ter. Não é também. Por quê? O que tem de errado aqui? Como nós definimos aqui no método construtor de pessoa, né? Que está construindo, né? Que seria como se fosse ingredientes aqui que você define que a instância precisa ter. Precisa ter, porque você definiu lá. Ou seja, se eu rodar o código, vai dar erro, né? Porque quando você tá definindo aqui, ó, quando você coloca new, tá? Pessoa, que você diz que pessoa 1 é uma instância, é um objeto de pessoa, ó, você clica aqui na sugestão que a própria IDE dá, ó, pessoa, tá? Ó, só de você parar o nome, ele fala aqui, ó, é esperado 4 argumentos, 4 parâmetros, ou seja, nós temos que completar, ó, aparece ali, ó, string, nome, endereço, idade e salário. Então, como que a gente completa, então, isso, né? Com os dados que nós queremos, né? Porque aqui a gente definiu as receitas aqui, né? A gente fez tipo um contrato. Qual que é a idade? Qual que é o nome? Aí é você que define, tá? Ele só fala que precisa ter, né? Uma string, ó, viu? Ele já completa aqui, ó, nome, ele já dá certinho. Nome, vou pôr o meu nome mesmo. Opa, Pedro Garcia, tá? Poxa, mas tá errado ainda, Pedro, porque você tem que completar com todos os parâmetros esperados. String endereço, como é string, aspas duplas, ó, ele já deu ali, ó, entendeu?
Rua X 18, bairro, vírgula, sempre separe por vírgula, tá? Não deixe tudo junto aqui, porque senão ele vai dar erro, ó. Ele meio que não separa, entendeu? Ele buga tudo, ele buga tudo, ó. Vamos lá, o que ele tá esperando aqui mais? Bairro, idade, idade. A idade você pode pôr número sem ter aspas, tá? Sem ter aspas ou qualquer coisa. Deixa eu colocar a minha idade mesmo, 25, ó. Ele já lê certinho, ó, viu? Pô, mas ainda tá dando erro, porque a gente, ó, falta o salário, ó, e ele até destaca aqui, ó, ele coloca em letra bold aqui, ó, falta salário. Agora que eu lembrei aqui, esse tipo de dado aqui para salário, eu não coloquei double, eu coloquei float, para que vocês vejam como que é o comportamento desse tipo de dado, né, dentro do Java. 3.950, tá? O Java, tá? Ele divide os números da maneira que é com ponto aqui. Poxa, Pedro, mas deu erro, mas é ponto flutuante. O porquê que tá dando isso, né? O porquê. Se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, eu não faço muito isso, tá? Mas o Java, ele tem um modo aqui que você faz, que eu não me recordo, que faz com que ele aceite vírgula. Como nós estamos acostumados, mas aqui vamos manter o padrão. Só que você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que colocar o F no final. O float, ele economiza memória, né? Quando a gente tem ali, quando 6 a 7 dígitos é o suficiente aqui para a quantia que nós queremos representar, tá? Aí a gente já dá aquela economizada na memória, beleza? Deixa eu fechar um pouco aqui, né? Acho que a gente não vai precisar tanto dessa aba. Bom, vamos lá. Pô, Pedro, mas eu não quero pôr esse F. Esse F, ele vai dar algum BO? Vai. Se você não pôr ele, né? Aqui, ó, com F, você pode ver que fica tudo tranquilo, tá? Sai até a coisinha de erro ali. Agora vamos pôr para exibir aqui no nosso terminal a instância aqui, né? Solte como de praxe. Vamos só pôr aqui para exibir esses dados aqui mesmo, tá? Agora eu peguei vocês, porque quem viu o meu último vídeo, se eu não me engano, foi o último ou o penúltimo, onde eu falo sobre o método toString, vai entender o porquê que deu isso aqui, sendo que na verdade era para ele exibir esses dados aqui que nós atribuímos, não é? Então, pois bem, quem assistiu o nosso último vídeo vai entender qual é o processo que a gente tem que fazer aqui. Não sabe do que eu estou falando? Mais uma vez, entra no meu YouTube também, que você vai entender também, tá? Caso você não ache esse vídeo aqui no TikTok. Vamos sobrescrever o método, né? Escrever por cima. Override public string to string. No return, o que nós colocamos aqui, ó? Return, tá? Nome mais, que é para retornar, né? Também junto, endereço mais. O que é esse mais aqui, Pedro? Mais uma vez, eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Que se chama concatenação. Tem no YouTube e tem no meu TikTok aqui, tá? Idade mais salário. Acho que agora vai, hein? Ó, viu? Nossa, Pedro, eu não tô entendendo isso aqui, porque como eu falei, ele vai aparecer todo zoado porque eu não dei os espaços, né? Eu não separei aqui, ó, geralmente a gente dá um espacinho no final aqui, ó, rua X, bairro Y, espaço aqui, tá? E para a gente não deixar junto aqui, a gente pode pular a linha também, né? A gente pode formatar esse dado para que ele apareça de uma forma mais amigável. Você pode ver aqui, ó, que ele comeu o zero aqui, né? Ele não lê aqui o zero. Esse zero ficou, parece que é R$3,95, né? Mas se nós trocamos aqui para um número assim, ó. Ó, aqui ele leu, tá? O 6, parece que tem um macete também, que eu não me recordo. Agora que é tanta coisa, cara. E que você faz com que ele leia o zero, né? Ele apareça aqui. Você pode ver que ficou junto aqui, ó, o 25, tá? É 25... com 3.956, não é esse o nosso objetivo, então por isso que a gente tem que tratar aqui as coisas, né? A gente tem que saber tratar aqui a saída do dado, né? Como que a gente faz isso aqui? Vamos lá? Você pode estar fazendo da seguinte maneira aqui, ó, nome, espaço aqui, tá?
Aí você coloca dessa forma aqui o nome, mais, tá? Você tem que concatenar, porque esse nome aqui que está em verde, com dentro de aspas duplas, é string, tá? Isso daqui já é o nome ali da variável, beleza? Aí nome, tá? Aí você coloca mais um mais aqui, abre aqui, ó. E você continua o seu tratamento aqui, tá? Eu acho que ele vai ficar junto ainda, então a gente vai ter que pular a linha. Para você pular a linha, você tem que usar barra invertida. Tô me matando aqui. Barra invertida dentro da... não, aqui ele vai pular, ele não vai aparecer na frente do nome. Aí, ó, dentro da aspas duplas, beleza? Aqui ele já pula a linha. Coloca assim para ele pular, para ele já... Para quando for exibir a idade, ele exibir uma linha abaixo. Vocês vão ver o que eu tô falando, ó. Salvou aqui, vamos exibir de novo aqui, né? Olha lá, ó, ficou perfeito agora. Perfeito. Nome, Pedro Garcia, endereço. Você pode ver que o nome tá mais grudado pro canto aqui, dá pra gente resolver isso aqui com a famosinha barra, né? Ó. Viu? Ah, ele ficou junto aqui. O salário ficou junto porque eu não dei um espacinho aqui. Ó, idade também, ó, espacinho. Opa, espaço, dei espaço no lugar errado. Tem que ser aqui, ó, espaço, ó. Entre os dois pontos e o... É mais uma questão de ordem, de organização mesmo. O código ele ia rodar, só que o número ia ficar grudado nos dois pontos e não ia ser interessante pra gente. Rodamos aqui, ó. Rua. Ah, a rua ficou grudado, mas deu para entender, né? Bem que eu poderia, tipo, criar um construtor que não tivesse os parâmetros, né? Mas daí, ó, você ia ter que tirar tudo aqui, ó. Ele ia estar vazio, que provavelmente vai ter um problema porque ele não tá mais sendo obrigatório a implementação de parâmetros aqui, né? Ó, ele imprime ali, ó. Na verdade aqui, ó, que se a gente colocar para ele imprimir aqui, para ele rodar, ele vai dar que é null. Por quê? Como é uma instância aqui, né, ele vai dar tudo null porque nós não definimos, né, esse contrato entre a classe e as instâncias também, né? Então, como a gente não definiu esse contrato, ó, fica algo em aberto aqui, esse construtor em aberto, ó. Aqui ele já mudou porque eu tirei lá aqueles dados. Quando a gente tira aqui, ó, só um detalhezinho, quando a gente deixa só o construtor aqui e dá um Ctrl S e a gente dá play aqui, ó, ele dá esse resultado aqui, tá? Que ele tá mascarando ali, né? Ele tá mascarando o quê? O fato de que essa classe aqui, ela vai retornar nulo, porque a gente não passou nada aqui no construtor, né? Se a gente chamar ela aqui colocar o toString aqui, ó, fazer essa conversão dos valores aqui, ó, o que rola aqui? Opa, eu marquei como errado aqui, mas não é para marcar. O que rola? Ele traduz, ele mostra, ao invés de mostrar esse código aqui, que eu já expliquei, né, ele mostra que tá tudo nulo, tá falando, cara, tá nulo aqui, eu tô precisando do dado, né, você definiu aqui as variáveis, você não tá usando e qual que é a minha função, saca? Então, essa foi a dica bônus, tá, que eu dei nesse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Tem outros projetos no YouTube. Fique à vontade para seguir, tá? E eu vou estar trazendo mais conteúdos de game dev também, de programação. Então você vai ganhar muito me seguindo, tanto no YouTube quanto no TikTok. Beleza? Valeu, falou, fui!